programa. Bom, Legênio, vamos direto ao ponto. Nós escolhemos como tema central do programa de hoje a abordagem sobre os esforços que a Assembleia Nacional Popular, que é o Parlamento Chinês, a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que é o órgão de frente única ou frente ampla da China, e o governo chinês estão fazendo, neste exato momento, em prol da aceleração do processo de modernização socialista do país. Isto a propósito da realização por estes dias, portanto, a partir do domingo até a próxima segunda-feira, das chamadas duas sessões, a sessão da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e do Parlamento Chinês, que é a Assembleia Popular Nacional, que estão em reunião plenária durante todos esses dias, aprovando novas leis, e ao final desse processo, que vai até o domingo, segunda-feira, serão eleitos os principais titulares dos órgãos de poder da China, designadamente o presidente da República, certamente o Xi Jinping, candidato único, será eleito para o seu terceiro mandato, à frente dos destinos da República Popular da China. O novo primeiro-ministro, porque a informação que circula é que o primeiro-ministro Li Keqiang será substituído, depois de ter sido primeiro-ministro durante 2 gestões, e outros ministérios serão designados, enfim. Nós vamos mantendo o nosso público informado no dia a dia. Então, nós escolhemos esse tema pela repercussão que os acontecimentos da China têm no mundo, especialmente quando há pronunciamentos por parte desses órgãos de poder da China sobre a política externa que o governo chinês vai, doravante, a partir destas iniciativas desta semana, o governo chinês vai desenvolver e pôr em prática. Então, nós vamos fazer essa abordagem sobre alguns aspectos da política interna e da política externa da República Popular da China, a partir da reunião e das decisões do governo e da Assembleia Popular Nacional. Passo para você, Legênio, fazer uma primeira apresentação sobre esses conteúdos. Então, começou aí dia 3, 4 de março, vai até, acho que dia 13, os dois órgãos do poder popular socialista da China estão em reuniões permanentes nos próximos dias para tomar as principais decisões do Estado chinês para os próximos, pelo menos, 5 anos, né? Então, pouca gente conhece em detalhes aí essa estrutura, a forma da democracia popular chinesa, não é? E você veja que interessante, o Xi Jinping aparece muito, mas ele não manda, ele não administra o dia a dia da China. Ele é presidente, quem manda no dia a dia da China é o primeiro-ministro. E aí já cumpriu esses 2 mandatos, né? O Keqiang, então ele será substituído. É preciso falar um pouquinho da diferença entre os 2 órgãos do Estado, do poder popular chinês, né? A Assembleia Consultiva é um órgão de consulta onde estão representados os 7 partidos, além do Partido Comunista Chinês, que orientam, subsidiam, assessoram o Estado, o governo e o Partido Comunista, que é o partido dirigente do processo de construção do socialismo. Então, o nome está dizendo, ele é consultivo, mas o Partido Comunista ele consulta o tempo todo. Para quem estuda a história da China, sabe que pouco antes de chegar à tomada do poder, reuniu-se este conselho e eles decidiram qual seria o hino, qual seria a bandeira, porque aquelas 5 estrelas, 4 pequenas e uma grande, etc, etc. Ou seja, este órgão subsidia, né, o partido e os órgãos de Estado tomam a decisão. O outro órgão é a Assembleia Nacional Popular. Este é um órgão legislativo, né, cujos membros são eleitos pelo voto lá nas províncias, igual Cuba, daqui a pouco nós vamos falar. É uma eleição como outra qualquer, né? Onde dos 3.000 membros, estes outros 7 partidos detêm 1.000 vagas. Então, não é pouca coisa, não é?
Ali, quem governa a China é realmente uma frente ampla. E essas decisões que estão emanando, e nós vamos ainda, talvez até na semana que vem, a gente continue falando do tema, eles vão tomar decisões fenomenais, né? E eu quero só comentar uma delas, que no dia 20 de fevereiro foi publicado um artigo cuja tradução, o título é Hegemonia dos Estados Unidos e seus perigos. Eu estudei em detalhes, cheguei a pensar em fazer um programa no meu canal comentando em detalhes isso. E os analistas políticos internacionais mais centrados, mais equilibrados, não têm dúvidas. Está havendo uma mudança na política externa dos Estados Unidos. Nós vamos ver agora, daqui a pouco, sobre a questão da aliança com a Rússia e o posicionamento sobre o conflito na Ucrânia. Então, essas decisões tomadas, nós vamos ainda fazer uma segunda rodada, mas faz-se um balanço do que foi os últimos 5 anos e aponta-se qual é a perspectiva dos próximos 5, né? Então, a notícia é boa, que a média de crescimento foi 5,2 nos últimos 5 anos, e eles estão indicando um crescimento de 5% ao ano em toda a retração da economia mundial. A China, então, irá crescer 5% nos próximos 5 anos, né? Vai eleger Xi Jinping para um terceiro mandato, com certeza. E é isso, Zé. Num primeiro momento, vamos ficar aqui. Obrigado, Legênio. Meu comentário é breve, eu remeto os amigos à leitura desse artigo. As 2 sessões de 23 apontam desenvolvimento acelerado e mais modernização chinesa, artigo que nós publicamos ali na área das colunas do site Brasil 247. O comentário que eu quero fazer brevemente, uma parte deles você já mencionou, é que houve uma grande onda na mídia internacional, porque o crescimento chinês no ano passado foi menor, foi de um pouco mais de 2%, e disseram, está desabando a economia chinesa e tal. Os chineses tiveram um crescimento mais baixo do que o normal por conta da pandemia, eles fizeram muitas restrições, cidades como Xangai passaram meses fechada ou com pouca movimentação de pessoas, e logo que eles relaxaram as políticas de restrição com a Covid, recentemente, a vida do país voltou ao normal e a economia voltou a crescer. Já no mês passado deu um índice bem superior de crescimento, mais de 3%, e hoje, essa semana, o primeiro-ministro Li Keqiang, no seu informe ao parlamento, já declarou que, na média dos últimos 5 anos, a economia chinesa cresceu 5,2%. Mas é menor do que o crescimento de 8%, 9%, 10% que a China registrava nos últimos 30 a 40 anos, e os chineses retrucam com o fato de que, ainda assim, é o carro-chefe da economia mundial. Precisa levar em conta que o PIB chinês já cresceu a 17 trilhões de dólares e vai se aproximando do PIB dos Estados Unidos e, portanto, é a segunda maior, consolidou a sua posição como segunda maior economia do mundo. Ressalta também o fato de que há uma projeção de crescimento de 5% para este ano, que tende a prosseguir assim neste quinquênio. Além disso, e aí é que está a questão principal, já retomo, já devolvo para o Legênio comentar, é que os chineses estão chamando a atenção para a qualidade do crescimento, a qualidade do desenvolvimento econômico, cujo segredo está na revolução tecnológica e científica, cujo segredo está na questão da digitalização em todos os setores da indústria, daí porque os Estados Unidos movem uma guerra sem quartel contra a China para que ela não tenha acesso aos chamados semicondutores, aos chips, e a China já declarou que vai manter uma luta ativa para não perder o terreno, ao contrário, continuar liderando a corrida em termos da revolução tecnológica e científica. Ao mesmo tempo, eu queria levantar que, ao lado das metas econômicas, a Assembleia Popular Nacional está elaborando e aprovando uma série de leis voltadas para o aperfeiçoamento das legislações ambientais e sociais. Então, vem aí
muitos projetos de políticas públicas chinesas, principalmente relacionados com a educação, com ciência e tecnologia, com a educação básica, a educação média, a educação universitária, projetos ligados à seguridade social, à proteção da população idosa, projetos ligados também à economia ambiental. Então, a China se prepara para dar um salto qualitativo na sua economia. Por isso que ressalta-se o aspecto da modernização socialista. E dentro dessa modernização socialista, o princípio diretor fundamental é o povo no centro de tudo, ou seja, uma economia que está em crescimento acelerado e, ao mesmo tempo, elevando o aspecto qualitativo, mantendo o povo no centro das preocupações. Essa é que é a essência do desenvolvimento chinês e, feitos esses comentários, eu passo de novo para o Legiane ir acrescentando questões sobre essa modernização socialista acelerada. A questão mais importante é a independência total das questões relacionadas à tecnologia. E só tem um único ponto que a China ainda não superou, não é os Estados Unidos aí, no caso, é a Taiwan e aquela empresa, a ASML holandesa, que é a questão da miniaturização do semicondutor. Né? E os Estados Unidos perderam em tudo. Os Estados Unidos hoje não têm mais supremacia tecnológica, nem com relação à China, nem com relação à Rússia. Perderam também a supremacia militar, diga-se de passagem, e vão perder a supremacia econômica, a questão de tempo. Né? Então, o desafio da China hoje, Zé, é fabricar semicondutores, né, com 3, 5 e 7 nano em termos de medida 500 vezes mais fino que um fio de cabelo, eles só conseguem fazer de 14 e 28 nanos. Né? Então, esse é o desafio. E, sabendo disso, os Estados Unidos estão impondo sanções à TSMC, né, que é a taiwanesa, e a ASML, né, holandesa, para elas não fornecerem máquinas e equipamentos para a China atingir essa miniaturização. Mas eles vão conseguir com a Huawei, que está investindo nisso, e é só uma questão de tempo também. A decisão tomada, entre outras, talvez a mais importante do ponto de vista da diplomacia, da política e da questão militar, só existe uma China. Uma China. E Taiwan pertence à China. Então, isso nós vamos estudar melhor esse assunto, mas todo mundo sabe que aquele movimento Nixon, Kissinger, de aproximação, que culminou com o Carter assinando lá, reconhecendo a China popular e não Taiwan, né, porque Taiwan já era o centro dos anticomunistas, né? Então, aí os estudiosos dizem que a China, que os Estados Unidos vive a chamada ambiguidade estratégica. Reconhece a China, não reconhece Taiwan, mas armam Taiwan até os dentes. Para quê? Para, evidentemente, enfraquecer a China em um possível conflito. Né? Então, esse é um assunto, o Congresso, essas duas reuniões, reafirma a indivisibilidade do território chinês. Então, Taiwan pertence à China e será recuperada para a China, mais dia, menos dia, de todas as formas, preferencialmente pacífica, diplomática, mas não se descarta nenhuma possibilidade. Finalizo, Zé, também, se precisar fazermos uma nova rodada. Seu artigo é muito bom, você conseguiu fazer um resumo aí das decisões, né? Não é fácil fazer um resumo de tanta decisão, mas você foi muito feliz. E aí persiste, então, o caminho de uma sociedade moderadamente próspera, ou seja, todo mundo nivelamento por baixo, mas ninguém menos de um patamar mínimo de dignidade humana. E persiste a busca incessante do caminho socialista com peculiaridade chinesa. Então, digamos assim, não há nada de novo no fronte,
mas há muita coisa de novidade e nós vamos ainda estudar muito essas decisões, né? Perfeito, Eugênio. Eu queria ressaltar ainda, para fazer uma ponte com a questão da política externa, que, além do desenvolvimento centrado nas pessoas, de colocar o povo em primeiro lugar, o desenvolvimento chinês, obviamente, que se projeta também para o mundo, porque a China se transformou, como já dissemos, na segunda maior economia do mundo e hoje a principal força no comércio exterior, o principal parceiro comercial, inclusive dos Estados Unidos, de muitos países europeus, asiáticos, do Oriente Médio, da América Latina, etc. Sendo assim, há muito questionamento sobre a presença chinesa econômica do mundo, né? Tem gente que diz, ela aproveita e faz chantagem com a dívida dos países africanos. Então, no informe do Li Keqiang e em outros documentos do partido, do governo, do parlamento e também do presidente Xi Jinping, ressaltam-se outras características da modernização chinesa. E eu queria levantar as seguintes. Primeiro, eles dizem que é um desenvolvimento em interação com o mundo não expansionista, um movimento que não usufrui, não usurpa as riquezas nacionais de outros países e que é um desenvolvimento que procura levar prosperidade e paz para o conjunto da humanidade e, portanto, a China reivindica uma política externa pacífica, uma política externa de desenvolvimento compartilhado e uma política externa naturalmente voltada para a luta contra qualquer tipo de hegemonismo. Então, apresentando essas outras características do desenvolvimento chinês, eu passo de novo para você fazer um breve comentário sobre os pronunciamentos feitos no âmbito desta reunião pelo novo ministro das Relações Exteriores da China, o Qin Gang, em que ele, além de mencionar a questão de Taiwan, ele menciona outros aspectos cruciais da política externa, que, aliás, alarmaram as potências imperialistas e a mídia que está a serviço dessas potências, porque ontem foi um tema central nos noticiários noturnos, em alguns canais aí da mídia corporativa. Então, eu passo de novo para você, vou compartilhar na tela aqui algumas notícias relacionadas com isso. Zé, aí é uma leitura muito pessoal, eu até não conversei muito contigo, nós falamos diariamente, né? Quase todos os dias a gente troca opiniões. Mas essa mudança na política externa está mostrando uma diplomacia chinesa mais altiva, ativa e ofensiva, diferente do que nós praticamos no Brasil. Então, não que antes não fosse ofensiva, mas aquela coisa dos chineses, né, do caminho do meio, a moderação, né, as conversas, a diplomacia, agora as coisas estão mudando de figura. E o ponto principal acaba sendo este conflito, nós vamos ver daqui a pouco sobre a questão da Ucrânia, que está imbricado. Os dois países, além de declararem em 4 de fevereiro do ano passado uma amizade infinita, eterna, sólida como uma rocha, eles hoje sinalizam, não é, uma parceria que poderá, ainda não está claro isso, mas desembocar em uma parceria militar. A Organização de Cooperação de Xangai e mesmo os BRICS não são organizações militares, né? São blocos políticos, econômicos, diplomáticos e a questão militar é secundária, não é? Mas a grande questão é que se coloca hoje por que os Estados Unidos podem armar Taiwan até os dentes e a China não pode fazer a mesma coisa, fornecer armas para a Rússia. Essa é uma indagação, não é? Então, aquele que é do Conselho de Estado lá de Relações Externas, ele, quando teve com o Borrell semana passada, retrasada, ele perguntou a mesma coisa. Por que você acha que vocês podem fornecer armas para a Ucrânia e nós não podemos fornecer para a Rússia? Ou seja, é um questionamento da hegemonia imperialista e uma visão que aponte para um mundo multipolar. Essa é a essência
da política externa chinesa. Eu espero que o BRICS leve isso até as últimas consequências. Me parece que o Lula vai levar sim, não é? Então, há esse chanceler que fez o balanço, não é? Ele é um grande quadro de Estado e apresentou essas questões aí para essas duas grandes reuniões que aconteceram. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos presenciar mudança significativa, e o que fica em perspectiva é aquilo que já Tucídides falava lá em 500 anos antes de Cristo. Será inevitável um conflito da China com os Estados Unidos? Esta é uma interrogação. Tem o livro do professor Graham Allison, não tem a tradução no Brasil, né? A Armadilha de Tucídides. É bom a gente estudar esse assunto. Eu, pessoalmente, Zé, acho que é inevitável. Nenhum exemplo na história de uma potência hegemônica que vê uma outra em ascensão, ele vai livremente ceder esse espaço. Então, nós vamos presenciar grandes mudanças na política externa. Aí você está colocando já essas matérias aí para a gente já ir caminhando para o segundo ponto, é isso? Exatamente. Eu queria fazer um comentário breve sobre essas eventuais mudanças na política externa chinesa. Eu diria o seguinte: o que vai mudar é a assertividade, assim, na minha opinião, e a ênfase com que a China vai enfrentar o hegemonismo estadunidense e as tentativas dos Estados Unidos de interferir nos assuntos internos da China, designadamente o problema de Taiwan. Então, acho que há uma mudança nesse sentido. A China vai ser muito mais afirmativa em relação a essas questões. O que eu acho que não muda é a determinação da China de desenvolver uma política externa centrada na paz e no desenvolvimento, no compartilhamento do seu desenvolvimento com o conjunto da humanidade, no propósito de levar paz e prosperidade para o conjunto do planeta. Então, isso não vai mudar, ao contrário, isso vai se acentuar como os traços mais humanistas e mais internacionalistas da política externa chinesa. Então, a impressão que eu tenho é essa. E sobre, portanto, esse ponto, a China vai reforçar esta tendência que é inevitável no mundo de hoje, a consolidação de um mundo multipolar. O mundo multipolar já é uma realidade. Há muitas incompreensões, há forças intelectuais e políticas de cariz social-democrata, reformista, eu diria até de comportamento oportunista, em política interna e em política internacional, que negam o declínio objetivo histórico dos Estados Unidos e reivindicam que o mundo não é multipolar, ao contrário, os Estados Unidos continuam mandando e desmandando no mundo ao seu prazer e que não há uma força capaz de demonstrar a possibilidade de um equilíbrio na correlação de forças internacional. Eu advogo o seguinte: há uma realidade, sim, multipolar, agora não devemos ter ilusões de que a chegada desse momento multipolar é isenta de contradições e conflitos, ao contrário, pode até engendrar maiores conflitos. Eu não identifico o mundo multipolar com uma espécie de paz eterna ilusória. É preciso que o mundo multipolar seja a afirmação das forças anti-imperialistas e das forças da paz. Era o comentário que eu queria fazer. Passo a bola de novo para você, para a gente ir avançando na nossa pauta. Então, a questão mais central hoje é a questão de se vamos ter a consolidação deste mundo multipolar ou não. É um debate aí que nós não vamos aprofundar aqui, mas tem duas visões no campo progressista, de um modo geral, esquerda, né? Uns que ainda acham que estamos na transição entre a unipolaridade e a multipolaridade, e outros que entendem que a multipolaridade já é uma realidade, já se impôs, né, nos últimos 31 anos depois do fim da União Soviética, né? Mas é uma multipolaridade que ainda não está consolidada, tem suas fragilidades. Essa guerra que se trava lá, e nós vamos falar daqui a pouco, no leste europeu,
É uma guerra da OTAN / Estados Unidos contra a Rússia e não uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Essa guerra trava-se se o mundo será multipolar ou se nós vamos retroceder. Se a Rússia perde, nós vamos dar muitos passos atrás. A China vai jogar tudo na multipolaridade. E o maior aspecto mais importante da multipolaridade é construir moedas alternativas ao dólar. O dólar não pode seguir sendo a moeda única onde se pratica o comércio internacional e onde se transferem dinheiros usando o sistema de telecomunicações do SWIFT, que a Rússia, inclusive, foi banida. É preciso outras moedas serem aceitas. O grande pavor dos Estados Unidos é que países fronteiriços como Rússia e China passem a negociar em suas próprias moedas, né? Então, essa é a grande luta nesse momento que reflete a vitória da Rússia naquele conflito, é a vitória do mundo multipolar. E eu não tenho dúvida, a Rússia venceu e o mundo será multipolar. Valeu, Legenda.